Um dos jogos mais importantes dessa quarta-feira é o derby entre Liverpool e Everton, na casa do Everton. Os dois times brigam por objetivos diferentes. O Everton ainda briga contra o rebaixamento, mesmo tendo vencido o time do Nottingham Forest no final de semana, ainda segue ameaçado, e o Liverpool segue na briga pelo título. E mesmo tendo vencido o Fulham no final de semana, ainda está um pouco atrás, vamos dizer assim, dos concorrentes. O City tem um jogo a menos, enfrenta agora o Brighton, mas ainda tem um jogo atrasado contra o Tottenham. Esse jogo foi atrasado por conta da FA Cup, calendário. E tem o Arsenal ainda com um saldo melhor na sua frente. Então a situação do Liverpool ficou muito complicada depois daquela derrota em casa para o Crystal Palace. Além disso, temos o jogo da volta da semifinal da Copa Itália entre Atalanta e Fiorentina. Primeiro jogo lá na Toscana, 1-0 para a Fiore. A Atalanta vai ter que reverter esse placar. E temos no mesmo horário o United enfrentando o Sheffield United. O United que teve bastante dificuldade para se classificar para a final da FA Cup contra o Coventry. Tomou um susto danado, quase foi eliminado no último lance da prorrogação. Acabou levando o jogo para os pênaltis e conseguiu se classificar. Foi uma classificação vergonhosa do United. Sei que a gente tem que elogiar o Coventry, mas o United com 3-0 no placar poderia ter colocado aquele jogo no bolso e não o fez. O Sheffield, praticamente rebaixado, acabou de perder um confronto recente contra o Burnley, dificilmente vai permanecer na primeira divisão e provavelmente tende a ser presa fácil aqui do United. Além disso, temos outros jogos na Europa e principalmente jogos interessantes no cenário da Libertadores, como, por exemplo, Botafogo e Universitário. A situação do Botafogo é muito complexa, depois de ter perdido em Quito para a LDU e também perdido em casa para o Júnior Barranquilla. Agora vai ter que enfrentar o Universitário do Peru, também em casa, e tentar repetir as vitórias que fez em casa no Campeonato Brasileiro. Botafogo é um dos líderes do campeonato, depois de vencer as duas partidas como mandante. É favorito, de novo, mas a situação do Botafogo no grupo ainda é muito complicada. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho sobre trade e apostas aqui no YouTube. Fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like no vídeo para ajudar a gente a continuar chegando a mais pessoas. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para essa quarta-feira, dia 24 de abril. Vamos começar o nosso planejamento às 16 horas em Atalanta e Fiorentina. Infelizmente, fazendo um adendo aqui, esse horário das 16 horas está extremamente congestionado. Todos os 3 jogos da tarde que eu pretendo trabalhar serão nesse mesmo horário. Atalanta e Fiore, United e Sheffield e Everton e Liverpool. Isso significa que, provavelmente, 1 ou 2 desses jogos serão sacrificados para que eu consiga ter um foco maior, principalmente se eu tiver com alguma posição aberta no mercado, ok? Porém, são 3 opções. Se você tem a condição de assistir os 3 jogos ao mesmo tempo, o que eu te aconselho é buscar oportunidades para a sua metodologia e aí, assim que você encontrar, você passa a ter o seu foco maior nesse jogo e toma cuidado com a sua posição aberta, obviamente, tá? Primeiro jogo da Fiorentina com a Atalanta, lá na Toscana, na casa da Fiore, foi 1-0. Então, não tem nada perdido. A Atalanta acabou de classificar nas semifinais da Europa League contra o Liverpool, né, eliminando o Liverpool, e agora tem essa missão de enfrentar a Fiorentina. A Fiorentina também classificou no cenário europeu, classificou para a semifinal da Conference. A Fiore não é um time bobo, um time muito agressivo, sabe contra-atacar, sabe utilizar a bola aérea, mas a Atalanta também é um time muito qualificado. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, você vai ter acesso a essa e mais 130 competições disponíveis. Se você é membro do canal e não tem uma competição que você trabalha, você manda mensagem nos comentários que eu vou tentar fazer de tudo para colocar essa competição, para que você possa trabalhar, tá? Esse é um PDF desenvolvido para que você, trader e punter, consiga ter uma visão mais rápida e tirar uma conclusão também um pouco mais rápida, ter uma informação de maior qualidade para o seu trabalho. Eu estou sempre atualizando esse PDF para que ele seja o mais interessante possível, né? A última atualização a gente colocou um menu para você clicar rápido, ir para o jogo, voltar para a página inicial. Colocamos também a situação de jogadores, né? Era muito difícil saber qual jogador que é titular, como que ele é importante para a equipe, o quanto essa equipe sente sem esse jogador em campo. Isso fica mais fácil com o PDF de apoio, tá? É só você se tornar membro do canal. A partir do momento que você se tornou membro, o PDF vai ser disponibilizado todos os dias na aba Assinatura ou na aba Comunidade, beleza? Além disso, tem outros montes de benefícios de clube de membros que você acessa aí, você vai conferir o vídeo introdutório. Presta atenção na Atalanta. Olha aqui, a Atalanta vem de 6 vitórias consecutivas, uma derrota e um empate. Vamos ver contra quem foi esse último vacilo? Foi contra o Verona 2-2. Se eu não estou enganado,
A Atalanta vencia por 2-0 quando tomou esse empate aqui do Verona, né? Foi um vacilo que a Atalanta não costuma cometer. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a Atalanta tem bastante iniciativa. É uma equipe que sai bastante na frente do placar. E num cenário onde você precisa recuperar uma desvantagem na eliminatória, isso aqui é muito bom pro lado da Atalanta. A Fiorentina não vem com regularidade fora de casa, mas sinceramente me parece que a Fiorentina na Série A italiana, que é os dados que a gente está observando aqui, ela meio que largou. A Fiorentina está focada na Copa Itália, essa competição, e na Conference League, que foi finalista no ano passado e foi vice-campeã para o West Ham, né? Então eu acho que a Fiorentina deu uma largada, assim, principalmente fora de casa. Mas enfim, não tem tanta iniciativa, não vence tanto, falha bastante em marcar e fica poucos jogos sem sofrer gol. Isso significa que a Atalanta tem uma média de gols maior marcado, sofre menos do que um gol por jogo, e a Fiorentina marca bem menos e sofre um pouco mais. Não é uma defesa horrorosa da Fiore, mas é um ataque fora de casa que deixa um pouco a desejar. São os mesmos bons jogadores que jogam em casa, mas fora de casa a Fiore não tem um aproveitamento tão bom. A Atalanta precisa de 3,6 finalizações no alvo para poder marcar um gol, já a Fiorentina precisa de uma finalização a mais. Então a Atalanta é um pouco mais agressiva e um pouco mais qualitativa no aproveitamento de chances. No primeiro tempo, a Atalanta tem mais vitórias, menos derrotas, quase o dobro de gols marcados e a metade de gols sofridos. Então é um primeiro tempo de superioridade da Atalanta, porém com ressalvas porque é uma Fiorentina agressiva. No segundo tempo, a Atalanta continua tendo o dobro de gols marcados, continua tendo mais vitórias, menos derrotas, mas aumenta o número de gols sofridos. A Fiorentina continua sendo agressiva e também continua tomando mais gols por aqui. Ainda assim, é um segundo tempo de superioridade da Atalanta, com o risco de uma Atalanta mais permissiva na defesa. Uma das maiores características da Fiorentina, que provavelmente tendem a levar perigo, é a bola aérea. Porém, a Atalanta não sofre tanto nesse fundamento. Já o time da Atalanta também marca um pouco de cabeça e a Fiorentina cede um pouco nesse fundamento. Então, a bola parada, num jogo difícil e truncado como esse, pode sim ser um fator interessante. Jogos da Fiore fora de casa tendem a ser under, já a da Atalanta puxam mais para o over goals. A Fiorentina marca com mais frequência no início do jogo e no final da partida e sofre de maneira praticamente linear aqui. Já a Atalanta marca com mais frequência no final do primeiro tempo, no início do segundo e no final do jogo, sofrendo mais no miolo do jogo e também nos minutos finais. O time da Fiore tem uma média bem maior de cartões por aqui, quase um cartão a mais do que a Atalanta. Não é um jogo com uma característica de muitos cartões, mas como é um jogo eliminatório, pode gerar sim uma situação um pouco mais truncada de mais falta. Os principais jogadores da Atalanta, o atacante Koop Meiners, com 11 gols e 4 assistências. O Ademola Lookman, que não tem sido titular, pelo menos contra o Liverpool, entrou só depois. O Charles De Ketelaere, para mim, é um jogador importantíssimo na criação das jogadas. E o Gianluca Scamacca, que agora disparou, né? Fez, se eu não me engano, 2 ou 3 gols contra o Liverpool. Acho que foram 2, o outro foi do Passalit. E é um jogador de muita presença na grande área. Outro jogador brasileiro com maior destaque na Atalanta é o Ederson, jogador muito bom na defesa, na cobertura, na marcação e também na distribuição de jogo. Na Fiorentina, o principal jogador, o Nicolas Gonzalez, com 7 gols e 2 assistências, o Alfred Duncan, com 5 assistências, também um excelente jogador, Giacomo Bonaventura, com 7 gols e 3 assistências, e o Lucas Beltrán, com 6 gols e 2 assistências. Mas perceba que tem vários outros bons jogadores aqui do lado da Fiore. O para casa para você é dar uma conferida se esses jogadores vão participar ou não. Diferente do jogo contra o Liverpool, no jogo da volta em Bergamo, a Atalanta aqui não tem a vantagem. A desvantagem é da Atalanta. Então, eu não vejo uma Atalanta sem a bola. A Atalanta vai ter que brigar por essa bola e ela sabe jogar com a posse. Provavelmente a Fiorentina aqui vai fazer um jogo de cautela, segurando um pouco mais, tentando entender que nível de agressividade a Atalanta vai tomar. Quanto maior a agressividade ou quanto maior agressiva for a Atalanta, mais espaços para contra-ataque tende a oferecer para a Fiore, e a Fiore é um time veloz. Então acho que a Fiore vai ser um pouco mais curiosa aqui para saber qual é o nível de agressividade. Não me parece que com um gol apenas de desvantagem a Atalanta vai vir para cima com tudo, tá? Então até que se prove o contrário, me parece ainda um jogo under. Expectativa pré-jogo, ok? Fiorentina tem a vantagem, provavelmente vai tentar jogar com essa vantagem um pouco debaixo do braço. O que pode mudar esse jogo é um gol, por exemplo, da Fiore, que vai aumentar a agressividade da Atalanta. Isso pode tornar um jogo mais aberto. Sempre que o time em vantagem na eliminatória, que joga fora, fizer mais um gol, o time da casa tem que se expor. Isso pode abrir o jogo.
Outro cenário que pode abrir o jogo é a reviravolta da Atalanta. A Atalanta conseguir 2-0 no placar faria com que a Fiorentina saísse um pouco mais para o jogo. Esses seriam cenários que me colocariam no overgoals aqui, tá? Tirando isso, eu fico de fora porque a tendência pré-live é de um jogo um pouco mais under, um pouco mais pegado. Bola aérea pode definir esse jogo, como eu já falei, duas equipes com boas características aqui. Se você é um trader por aqui, encontrou a Atalanta com a bola de maneira agressiva na marcação, sem deixar contra-ataque, vale a pena um lay Fiorentina ou um back Atalanta. Agora, a Atalanta cedendo contra-ataque, fica de fora porque é muito perigoso. Não comprem bolas paradas contra a Fiorentina, porque provavelmente vocês vão ter uma surpresa. Bola parada contra nesse jogo não é bom de comprar, tá? Vai ser bem complexo. E se você é um Panther por aqui, eu vejo um valor na Atalanta, mas eu gostaria de uma cotação mais próxima de 2. Eu acho que a Atalanta tem futebol para pelo menos empatar essa eliminatória, né? Colocar uma derrota simples para a Fiore. O problema aqui é que a Fiorentina defende bem, não toma tanto gol e pode ser perigosa no contra-ataque. Então, para valer esse risco, eu preciso de uma cotação um pouquinho mais alta. Eu não sou um Panther, mas se eu fosse, provavelmente nesse cenário que eu trabalharia, tá? Como trader, eu venho para trabalhar a favor da Atalanta no momento de superioridade e no mercado de gol, principalmente naqueles cenários de 2-0 para a Atalanta ou 1-0 para Fiorentina. Segundo jogo do dia, no mesmo horário, o Manchester United enfrenta o Sheffield. Aqui nós temos uma grande diferença técnica. Mesmo o United também tendo sérios problemas técnicos, vamos ser sinceros, né? Eu acredito que o Ten Hag não fica para a próxima temporada. É uma situação bem discrepante. Eu concordo com o mercado por aqui. O Sheffield é uma equipe que já foi praticamente rebaixada, né? A distância de 10 pontos para o Forest, faltando pouco mais de que 5 rodadas para o Sheffield, faz com que a equipe praticamente já tenha sido rebaixada. Ainda mais depois dessa derrota para o Burnley, que é adversário direto. Então eu não vejo o Sheffield aqui complicando tanto a vida do United. O United só se complica aqui se quiser. O problema do United é o seguinte: qual que é o objetivo para o final do campeonato? Porque a única vaga que ainda está em jogo é essa sexta colocação aqui que dá a vaga para a Conference League. O Newcastle disputa essa vaga, o West Ham disputa essa vaga, o Chelsea tem um jogo a menos, disputa essa vaga. E sinceramente, do futebol apresentado aqui, eu acho que o United só está na frente nesse momento do West Ham, que está vivendo uma fase muito ruim. De resto, eu acho que o Newcastle e Chelsea merecem um pouco mais do que o United, né? Que tem aí a final da FA Cup como um alento, quem sabe buscar um título. Mas sinceramente, eu tomaria um pouco de cuidado com isso, né? O que o United quer na competição ainda? Eu acho que é mais pela imagem, né? Um Ten Hag tentando manter o cargo, fazer um trabalho interessante nessas últimas 5 rodadas, talvez seja isso. Eu acho que são 6 rodadas para o United ainda, né? São 6, mas talvez seja esse o interesse, buscar uma vaga aqui na Conference ou pelo menos terminar da melhor maneira possível. E perder para o Sheffield dentro do Old Trafford seria bem vexatório. Utilizando o PDF de apoio, o United vem igual bandeirinha de festa junina, né? Vem se perde, vem se empata, vem se perde, vem se empata. É aquela sequência de bandeirinha de festa junina que não agrada a ninguém. Então não tem uma sequência tão boa dentro de casa. Já o Sheffield teve uma vitória apenas nos últimos 8 jogos, uma vitória apenas fora de casa na competição. Impressionante, é por isso que está sendo rebaixado. Sofreu gol em todas as partidas e tem quase o mesmo número de iniciativa do United, para você ver como o United dentro de casa é pífio, né? Infelizmente. O United tem 10 gols a mais marcados, tem menos gols sofridos, tem uma média de gols marcados maior, mas apesar de ter uma média de gols sofridos menor, não dá para elogiar isso daqui, né? O United precisa de mais de 4 finalizações no alvo para marcar um gol. É difícil a pontaria. E o time do Sheffield também. Eu acho que ficam até próximos. O primeiro tempo do United é horroroso. Chega a ser muito parecido com o do Sheffield. O número de derrotas, então, é até maior. E o segundo tempo do United é ligeiramente melhor, né? Até dá para elogiar um pouquinho o crescimento ofensivo do United, o número de vitórias. Mas ainda é uma equipe que sofre bastante gol. Já o Sheffield consegue ter o pior segundo tempo possível, passando de 60% de derrota, chegando a 25 gols sofridos. Então, mesmo que esteja atrás do placar, o United deve ter condição de virar esse jogo no segundo tempo. Sheffield também é uma das equipes que mais sofre de cabeça e de fora da área na competição, e aqui o United pode aproveitar. Os jogos do United, como é uma equipe que sofre bastante gol e marca, tem sido over 2,5 com mais frequência do que o do Sheffield, porque o Sheffield tem dificuldade de marcar, né? Ele acaba sofrendo muito mais. O United marca mais gols no início do segundo tempo e no final do segundo tempo, e sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo. O time do Sheffield marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no meio do segundo, e sofre muito dos seus gols nos últimos minutos de jogo. Olha o alerta de over limite aqui, hein? O United marca muito nesse cenário, Sheffield sofre muito nesse cenário. Qualquer situação de desvantagem do Sheffield, nos minutos finais a equipe vai para cima e tende a oferecer espaços, tá? O Sheffield tem uma média de cartões quase de 3 por jogo, então me parece um jogo aqui com uma
pegada de 4, 5 cartões pelo menos. Os principais jogadores do United, o Bruno Fernandes, com 8 gols e 6 assistências, aí dividindo, né, como sempre, Rashford, Garnacho, Højlund e McTominay, principais artilheiros. Talvez o Garnacho aqui um dos mais influentes nos últimos jogos. O Sheffield, o principal jogador é o Gustavo Hamer, se eu não me engano, é brasileiro, tenho certeza, mas eu acho que é brasileiro, com 5 gols e 4. Acho que nasceu no Brasil e passou um tempo fora, né? Acho que ele nem fala tão bem assim o português, vi uma reportagem sobre isso. O McBurney com 6 gols e 3 assistências e o Archer com 4 gols e 1 assistência, junto com o Ben Brereton com 4 gols e 1 assistência. Para casa para você é ver se essa galera está disponível. Ah, mas o Sheffield é um time ruim de qualquer maneira. Sim, mas se você quer trabalhar a favor do United e os principais jogadores do Sheffield já não estiverem presentes, ou algum deles já é melhor ainda. Se você é um trader por aqui, resumo básico que a gente costuma trabalhar. Estabilização do preço por meio de expectativa e realidade. Vou fazer um guia sobre isso. Estou roteirizando isso, tá? Vai ser bem legal, mas vai ser grande. Estabilização do preço por meio de expectativa e realidade. O mercado acertou na expectativa. O United está muito bem em campo. Dá para trabalhar esse back United. Contra o Coventry, deu para trabalhar back United. Ou lei ao Coventry, porque o United dominou o jogo. O problema foi no segundo tempo, né? Então, United bem, dá para trabalhar esse back United. O United mal, não faço nada. Se ele sair atrás do placar, abre até uma oportunidade para a gente buscar uma virada, porque o Sheffield sofre muitos gols no segundo tempo. Tá? Se você é um Panther por aqui, buscar uma vitória do United com uma cotação mais alta é o mais indicado. Por mais que seja um jogo teoricamente fácil, o primeiro tempo do United é um lixo, né? Foi contra quase todas as equipes e o time não joga bem. Pode ser 6-0 para o United, mas essa cotação aí dificilmente você vai ter valor no United nessa temporada no longo prazo. Se o United sair atrás do placar é melhor ainda, que aí você pode tentar buscar uma cotação mais alta e até um cenário de gols, né? Buscar o 2,5 com o United na frente pode ser interessante, desde que com uma cotação mais alta, porque o Sheffield tem que sair para o jogo. E buscar o cenário de over limit também é muito interessante, né? Se o United chegar em vantagem no final do jogo, pode ser interessante. Ou se o United também tiver desvantagem, esses últimos minutos aqui o Sheffield não consegue se controlar, ele quer tomar um gol de qualquer jeito. Então pode ser um cenário bom para buscar mais um gol por aqui. Também às 16 horas, infelizmente, o horáriozinho, hein? Vou falar para vocês. Everton e Liverpool, o derby de Merseyside. O estádio entre essas duas equipes, para quem nunca teve a curiosidade, escreve aí, ó, Liverpool e Everton, estádio, distância. Vocês vão ver uma imagem muito curiosa, que é praticamente uma divisão de uma distância de 1 quilômetro, menor que 1 quilômetro até entre um estádio e outro, e é dividido pelo rio Mersey. Então, Merseyside Derby. É muito curioso isso daqui, no condado de Mersey, no rio Mersey, que divide os dois estádios de Liverpool e Everton. E é uma rivalidade histórica. Se eu não me engano, Primeira e Segunda Guerra Mundial, na história dos confrontos, o Everton estava disparado. Aí depois o Liverpool, né, no cenário recente, disparou. E para vocês terem uma ideia, a última vitória do Everton contra o Liverpool em casa foi em 2010. Se eu não estou enganado, 2009, 2010. E o Liverpool vem de 5 jogos sem derrotas para o Everton. Se eu também não estou enganado, deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Foram 4 vitórias do Liverpool e 1 empate. Então o Everton, nesse recorte da história, está com bem mais dificuldade do que no cenário anterior. E como eu falei no início desse planejamento, é um jogo importantíssimo, né? O Everton aqui embaixo brigando contra o rebaixamento ainda, tem um jogo a menos que o Forest, isso é muito bom para o Everton. Recuperou um pouco dos pontos perdidos, né, por conta daquela punição da Premier League. Tem um jogo a menos e tem 4 pontos a mais do que o Forest. Tá praticamente salvo, mas ainda tem jogo pela frente, né? O Forest ainda, por exemplo, disputa 4 partidas. Pode somar 12 pontos. Então é um risco ainda para o Everton. Não pode, por exemplo, se dar o luxo de perder mais uma. Para quem não se lembra, o Everton vinha de 6-0 para cima do Chelsea. Então é um time que tem que tomar um pouco de cuidado. Ó, times do Big Six perdeu para o City, perdeu para o United, perdeu para o Chelsea, também perdeu para o West Ham, para o Bournemouth, empatou com o Brighton e venceu o Burnley e o Forest. Venceu quem tinha que vencer na disputa contra o rebaixamento, mas ainda assim, provavelmente vai querer fazer de tudo para prejudicar a vida do seu maior rival, que briga contra o City e o Arsenal pelo título da Premier League. A situação do Liverpool ficou complicada, né? Depois desse tropeço contra o Crystal Palace, o Liverpool tem pela frente um Everton, depois, se eu não me engano, como o Liverpool já foi eliminado da Premier League, olha só, West Ham fora, Tottenham em casa e Aston Villa fora. A sequência do Liverpool é muito difícil, muito difícil. Ouso dizer que é uma sequência que não vai permitir que o Liverpool seja campeão, mas não é impossível. O Liverpool conseguiu uma vitória contra o Fulham, foi apertado, foi difícil, mas veio, depois de algum tempo sem vencer na Premier League, né? E agora tenta
uma vitória no derby para se manter, pelo menos nesse momento aqui, na liderança ou na vice-liderança, enquanto o City não enfrenta o Brighton e o Tottenham no jogo atrasado. Utilizando o PDF de apoio, podemos perceber que o Everton teve uma lacuna ali de jogos sem vencer e agora venceu 2 contra times da zona de rebaixamento. O Liverpool perdeu apenas uma fora de casa. Se eu não me engano, foi contra quem a derrota do Liverpool fora? Foi o United. Não, o United foi a FA Cup. Contra quem que o Liverpool perdeu fora de casa? Realmente não me lembro, faz um tempo já. Depois, vitória, vitória, empate, vitória. O Liverpool saiu na frente em 50% dos jogos fora, o Everton em 50% dos jogos em casa, que não tem muita diferença. As duas equipes sofrem gol com frequência, média de 1 gol por jogo para cada uma, mas o Liverpool não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa. Né? É um cenário bem interessante. O Liverpool marca praticamente o dobro de gols do Everton, mas sofre a mesma quantidade. O time do Liverpool precisa de 2 finalizações e meia a menos do que o Everton para marcar um gol. Isso significa que o Liverpool pode tomar alguns contra-ataques, mas não necessariamente vai tomar um gol de rajada. Provável que o Everton tenha um pouco mais de dificuldade, né? Até porque, por exemplo, o Everton precisa de 5,5 finalizações no alvo para marcar um gol, só que ele dá 6 finalizações no alvo por jogo apenas. Então, se não melhorar essa quantidade de finalização ou esse aproveitamento, vai ser difícil. O primeiro tempo do Liverpool não é bom, a gente já criticou isso várias vezes. O Liverpool tem o mesmo número de vitórias e derrotas que o Everton, um pouco mais de gols marcados, porém mais gols sofridos. Não dá para cravar aqui favoritismo. No segundo tempo, mais gols marcados pelo Liverpool, mais vitórias, menos derrotas, menos gols sofridos. Aqui sim, é um segundo tempo de superioridade, com um pouco de cautela por um Everton um pouco mais agressivo. São duas equipes que exploram bastante a bola aérea, principalmente o Liverpool, mas o Everton, como tem uma parte técnica inferior e uma parte física, talvez, tentando igualar a equipe do Liverpool, utiliza também muito bem a bola aérea. O Liverpool vem tendo um pouco mais de over 2,5 nos seus jogos fora de casa porque sofre com frequência, né? Então ele tem que marcar mais para poder vencer. Já o Everton, como tem dificuldade de vencer e acaba sofrendo com frequência, tem um jogo um pouco mais under. A maioria dos gols marcados, tanto do Everton quanto do Liverpool, são nos últimos minutos. Então aqui tem cheiro de over limite também no ar, né? Nos últimos minutos de jogo, desde que o jogo esteja desempatado, pode ser um cenário interessante. O Liverpool sofre com mais frequência nos últimos minutos também, e a mesma coisa acontece do lado do Everton. Como é um derby, provavelmente a gente espera aqui um jogo bem disputado, né? Com torcida se provocando. Então pode ser um jogo com um número de cartões mais elevado. Média de 2 cartões para um lado, 2,5 para o outro. Dá para pensar num cenário de 4, 5 cartões por aqui. Os principais jogadores do Everton, aqui o McNeil com 5 assistências, o Doucouré com 6 gols marcados e o Calvert-Lewin com 5 gols marcados. Além disso, tem o atacante Beto, né? Português, bom homem de presença diária. Do lado do Liverpool, já sabemos, Salah, Nunes, Gakpo, Jota / Luiz Dias, ou os dois juntos, vamos ver. É bem interessante. E temos também a volta do Arnold, né? Que já voltou marcando gol e tudo mais. Lembrando, o Liverpool, quando joga com o Wataru Endo, ele é um pouco mais contido na defesa, né? Ele é um pouco mais protegido. E quando joga com o Szoboszlai, é um time um pouco mais ofensivo. Tá? Vamos ver o que vai trazer o Klopp para essa partida. Se você é um trader assim como eu venho para buscar momentos de superioridade do Liverpool para estar a favor da equipe nesses momentos de estabilidade. Caso não aconteça, ficarei de fora. Contra o Fulham aconteceu só no comecinho. Depois o Fulham já deu trabalho e eu fiquei de fora do mercado. Se você é um punter por aqui, dado a dificuldade por ser um derby e também a pressão para se vencer esse jogo, e a possível catimba que o Everton deve fazer para complicar a vida do Liverpool por aqui, tentar buscar uma cotação mais alta do Liverpool é o mais indicado. Pode acontecer do Liverpool marcar um gol com 1 minuto de jogo, mas eu não vou estar por ali. Nos últimos jogos entre eles, cenários de over 1,5 e cenário até de 0-0. Então, nos últimos 4 jogos, só 2 gols e também um 0-0. Então, por enquanto, no pré-live, devido à rivalidade, me parece um jogo under. O under 3,5 nesse jogo está pagando 1,62. Eu acho uma cotação boa para esse under 3,5, tá? Acredito que o Everton vai tentar de tudo segurar esse jogo. Um empate não é ruim para o Everton e é péssimo para o Liverpool. E o Everton sabe disso. Agora, o que pode abrir esse jogo? Se o Liverpool faz 2-0 no placar, aí vai para o escambau. Aí o Everton vai sair completamente da defesa, vai para cima, vai tentar buscar recuperação. O Liverpool vai poder punir o Everton no contra-ataque. Se o Everton estiver na frente do placar, o jogo se torna ainda mais truncado, porque o Everton vai abdicar de contra-atacar, vai querer se proteger. Isso pode ficar um jogo ainda mais under. Então o que pode abrir esse jogo de verdade seriam 2 gols de rajada do Liverpool. De resto, eu não vejo esse jogo abrindo tanto. Mas se acontecer 2 gols de rajada, aí sim a gente pode ter um jogo over.
Quando eu dou uma dica para vocês aqui para ficar de olho no under, eu dou uma dica sendo um trader. O que um trader faz quando o jogo tem uma expectativa muito over, como é o caso desse jogo aqui, e eu acredito que seja under? A gente trabalha a correção de preço do under, né? Então a gente espera o jogo começar, verifica se o mercado acertou na expectativa. Se ele errou, a gente começa a trabalhar essa correção do preço do under. A partir do momento que houve um gol ou que o jogo começou a dar um sinal de que vai abrir, a gente fecha a posição. Para você que é um punter e trabalha numa casa de apostas, não é muito diferente. O seu cash out vai ser ruim, mas eu não te aconselho. Se o jogo começar a dar sinal de que vai abrir, se o jogo tiver um gol cedo do Liverpool, eu não te aconselho permanecer na posição. Dá para fechar, tá? Agora, eu entraria durante o jogo e não no pré. Só que eu acho essa odd do pré aqui muito alta para um cenário onde o Everton se beneficia com o empate. Se beneficia no caso de complicar o seu adversário, obviamente. O que pode fazer esse jogo over é o Liverpool não ter dó nem piedade aqui do Everton, conseguir um gol cedo e aí ferrou. Nas opções de jogos extras para essa quarta-feira, o PSG enfrenta o Lorient. Sinceramente, eu tô gostando de acompanhar o PSG nesse inteirinho entre Champions, porque o PSG tá muito motivado, né? Acabou de vencer o Lyon por 4-1 em casa. E como tem o jogo contra o Dortmund chegando, o jogo contra o Dortmund no dia 1º de maio, tem que manter o time ali em circulação. Não pode ficar poupando muita gente. Pode ser que contra o Le Havre aqui, no dia 27, ele poupe alguém. Mas nesse jogo contra o Lorient, que é um time que está passando dificuldade no campeonato francês, pode ser um jogo interessante. Se o PSG entrar com os titulares aqui, pode ser bom ficar de olho nesse back PSG. Outro jogo interessante é Botafogo Universitário. Se o Botafogo não conseguir vencer o Universitário, com todo respeito ao Universitário, tá? Se o Botafogo não vencer o Universitário aqui, ó, dá uma olhada no PDF de apoio. Aqui nós temos os dados do Botafogo no Brasileirão. 2 jogos em casa, 2 vitórias. Já é, como mandante, o segundo melhor mandante da competição. Está em 3º colocado. O time vem muito bem. O Universitário só disputou 7 partidas ainda, né? Fora de casa no Campeonato Peruano. É o 2º colocado na tabela. Bom time, tá? Mas nível de enfrentamento é diferente. Então, se o Botafogo, nesse momento, último colocado do grupo D, não vencer o Universitário, tem 4 pontos, eu acho que ele pode dar adeus aqui a acompanhar. A não ser que LDU e Júnior Barranquilla tenha um vencedor, e aí ele ainda possa buscar com 2 jogos fora de casa, contra o Universitário e contra o Barranquilla, e um jogo em casa contra a LDU. Mas ainda assim, o Botafogo precisa vencer. Empatar já seria péssimo, mas vencer esse jogo é o ideal aqui para se manter vivo. Porque aí ele chega a 3 pontos, bota a pressão no Universitário, tem o confronto contra o Universitário fora de casa, depois pega o Barranquilla na Colômbia, e aí depois a LDU no Rio. Aí daria para tentar reverter, mas tem que vencer. Se o Botafogo me apresentar um bom sinal aqui de superioridade, dá para ficar de olho nesse back Botafogo. Mesma coisa Bragantino, né, na Sul-Americana contra o Luquem. A situação do Bragantino já é bem mais cômoda, né? Que é um time que perdeu as 2 primeiras partidas, mas é necessário o Bragantino vencer, não pode dar mole. Contra o Coquimbo Unido, o Bragantino venceu por apenas, se eu não me engano, 1-0. Tem que vir para cima. Nos outros jogos, nós temos Wolverhampton e Bournemouth como bom jogo para correção de preço. Se você está estudando sobre trade, é um bom jogo. Crystal Palace e Newcastle, aqui uma pegada talvez um pouco mais over, né? Crystal Palace acabou de meter mais 5 gols no West Ham, já tinha feito 2 no City, já tinha complicado a vida do Liverpool, então é um time chato. O Newcastle venceu o Tottenham por 4-0, então por mais que seja um jogo de característica de correção de preço, um jogo parelho, pode ter um jogo over também. Na Libertadores, o River enfrenta o Libertad. O River nesse momento é líder do grupo, o Libertad é 2º colocado. Flamengo enfrenta o Bolívar, acho eu. Essa vai ser a atitude aqui do Tite. Se for, o Bolívar é favorito. Jogar na altitude aqui é muito complicado. Lembrando que o Bolívar joga no mesmo estádio do The Strongest, que é o estádio... eu me esqueci o nome. Geralmente é Hernan alguma coisa, Hernan Siles, que é o estádio da seleção boliviana, tá? Então se o Flamengo for com um time misto aqui, pode se complicar, assim como complicou o Grêmio lá na altitude. E temos o Palmeiras contra o Del Valle. Del Valle, atual campeão da Sul-Americana, time chato. A gente sabe como é que é jogar lá contra o Del Valle, mas o Palmeiras provavelmente agora já vai levar um time titular, né? Diferente do jogo contra o São Lourenço, porque era antes do jogo contra o Santos, na final do Paulistão. Dos jogos extras, nós temos o Yokohama Marinos contra o Ulsan Hyundai na AFC Champions League, jogo da volta. O primeiro jogo foi 1-0 para o Hyundai. O Olympiacos
já está na fase aqui de Championship, né? Daquela fase final do campeonato grego. Pega o Aris, o Mônaco enfrenta o Lille, também na fase final do campeonato grego, o AEK com o Panathinaikos. Copa da Turquia, Trabzonspor e Fatih Karagümrük. Na Championship, o Coventry, que a gente viu disputando o jogo contra o United, enfrenta o Hull City. O Ajax enfrenta o Excelsior. O Bahia nos playoffs na Copa do Nordeste enfrenta o CRB. Na Libertadores ainda tem o Nacional contra o Táchira, o Achipato contra o The Strongs, esse jogo interessa muito ao Grêmio. Na Sul-Americana, o Danúbio enfrenta o Atlético Paranaense e também na Sul-Americana, no grupo do Bragantino, o Coquimbo enfrenta o Racing. Bom time do Racing. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o like no vídeo. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.